A gente não precisa rachar a direita. Dá um sossega-leão no Silas Malafaia aí. Ele tinha que estar gravando vídeo contra o Moraes. Ele esqueceu do Moraes e está falando de mim todo dia. Virou Netflix. Pablo Marçal, o Brasil é um país patrimonialista, corrupto e muito cartorial. A gente sabe que aqui tem domínio de situações que são assustadoras para nós. Hoje, o que está atrapalhando esse país? Uma mistura explosiva de esquerdopatia, com ideologia equivocada, somada com juristocracia, isso também está ferrando com a gente completamente, e o narconegócio. O domínio do narconegócio, esses três componentes parecem imbricados, atuando juntos e inviabilizando qualquer tipo de administração. A gente sabe que uma cidade grandiosa como São Paulo é cheia de feudos, cheia de esquemas. Como é que você vê o combate a esse esquema que tem narconegócio aí no meio, na base, misturando política, misturando tudo, e se você não teme uma reação violenta desse setor de crime institucionalizado e organizado contra o trabalho que você pretende fazer? A verdade é que isso aí perdeu o controle. O atual vice-presidente do Brasil teve a chance de encerrar o crime organizado na cidade de São Paulo e ele não teve coragem de fazer. Todo mundo sabe disso. Ele foi para um confronto monstruoso e acabou não terminando aquilo que ele começou. Agora, o que esses caras fizeram? Esses caras entraram em religião, em partido político, eles entraram no mundo empresarial e hoje eu imagino que o que menos eles têm dinheiro é com essa questão de narcotráfico. Eles têm uma influência monstruosa, eles estão dentro de prefeitura, sim. Inclusive, nós vamos revisar todos os contratos. Eu não tenho peito de aço para sair peitando os bandidos, né? Todos eles. A gente tem que ter um sistema com tecnologia, né, para cruzar dados e começar a encontrar essas pessoas e mapear onde está o problema. O problema tem que ser dividido na esfera estadual, federal e municipal. O prefeito ele não tem polícia ostensiva, não tem polícia investigativa, a polícia judiciária, que é conhecida como polícia civil, ela é uma polícia que fica debaixo do Estado, né, debaixo do governo. A polícia federal, o Ministério Público tem que se juntar a todos, porque eu estive lá em El Salvador, inclusive com o Felipe Sabará, para conhecer o plano anticrime que eles fizeram e deu certo. Até 15 dias atrás, há 15 dias atrás a gente tinha um dado na frente, na capa do jornal impressionante, 695 dias sem homicídio no país inteiro. Você imagina como que faz para ter quase 2 anos sem homicídio num país inteiro? Esse negócio é assustador. Tem como fazer. A Cracolândia de lá, acabou. Só que eles foram muito duros. A legislação, para você saber, para funcionar isso aí, e termina a resposta, existem crimes que uma pessoa comete no varejo e crimes que a pessoa comete no atacado. O que é cometer um crime no atacado? Você cometeu um crime fazendo parte de uma organização criminosa. O Brasil tem 34 organizações criminosas. E o que a gente precisa no Congresso Nacional? Eu acredito que por conta da tecnologia e por conta do avanço, né, do crime organizado dentro do Estado, a gente merece, eu falo como jurista, tá? A gente merece um Código Penal novo. Nosso Código Penal, apesar das reformas, ele é um Código Penal estrutural de 1943 e a gente precisa, de fato, reformá-lo. Colocar, sabe como? Se alguém comete um crime e este faz parte de uma organização criminosa, dobrar a pena do crime. Presta atenção no que eu estou te falando. Como é que diminuiu, como é que zerou os homicídios em El Salvador? Eles pegaram assim, ó, se você for pego sem arma, ao invés de você pegar 1 ano de cadeia e sair, você vai pegar 15 anos direto. Eu tive lá no SECOC, que é o Centro de Internação lá contra terrorismo, o nome do lugar. Eles criaram uma penitenciária monstruosa e fizeram um regaço, e tacar todo mundo lá dentro e fazer um mapeamento de todo mundo que fazia parte de organização criminosa. Agora você imagina, o cara responde por um crime, pega 12 anos de cadeia. Se esse cara for pego com organização criminosa, esse cara vai pegar 24. Ou seja, quem que vai querer fazer parte de organização criminosa? Aí você começa a desmontar e mapear todo mundo. É um negócio assombroso. Eles prenderam lá numa leva 40 mil pessoas para resolver os problemas e começaram, de fato, a moralizar o país. Mas sem uma reforma com os 3 poderes e o poder auxiliar, que é o Ministério Público, a gente não consegue fazer isso. Agora, a sensação que eu quero transmitir para o povo de São Paulo e para o Brasil inteiro é que tem como. Eu fui no lugar onde tinha Cracolândia, não tinha ninguém morando na rua mais, ninguém mexendo com droga. Zero.
Zero. Você está numa nação onde 695 pessoas, elas... Parece uma fábula isso. Eu tô te falando, a energia do lugar é impressionante. E eu fui pesquisar com os moradores, né, com os habitantes desse país, todos amam esse cara. Ele é um cara jovem como eu, ele era do marketing digital igual eu, ele foi prefeito, como eu vou virar prefeito, e ele virou presidente, e assim no momento certo eu também vou virar. Eu tô dando um recado, essa é a última geração do crime. Ninguém que é do crime quer que seu filho continue no crime, ou seja, nem você quer mexer com isso, só que você está obrigado. O crime organizado ele foi estabelecido pela desgraça que a gente teve de pessoas no poder público. Essas pessoas fizeram o crime organizado para se defender de maloqueiros, de gangsters, que entraram dentro da política nacional e eles não respeitam mais ninguém, ficaram maior do que os governos. O governo é bagunçado e o crime é organizado. Então nós vamos de organizar isso e começar a combater esse crime. O candidato, e falando de 2026, da eleição presidencial, hoje há uma lacuna na direita sobre um candidato, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível. O senhor já até disse em entrevistas anteriores que não concorda com essa decisão, que acha que Bolsonaro que deveria ser candidato em 2026, não concorda com essa decisão da justiça, mas é o quadro que temos hoje e talvez seja o mesmo em 2026, com Bolsonaro ainda sem os direitos políticos. Nesse cenário, o senhor se apresentaria como um possível candidato à presidência da República? O senhor cobiça essa cadeira de candidato da direita em 2026? E emendo uma outra pergunta. O senhor se compromete em, sendo eleito prefeito, a fazer os 4 anos de mandato na prefeitura? Eu vou servir por 12 anos na política nacional. E nesses 12 anos eu imagino que eu vou acabar ficando 8 anos na prefeitura de São Paulo para conseguir fazer uma mudança transformacional mesmo, geracional, na raiz do problema da cidade. E o melhor cenário é Tarcísio também ficar 8 anos, eu ficar 8 anos e o Bolsonaro conseguir. Eu faço a leitura que o Nunes Marques vai ser o presidente do TSE na próxima legislatura. Não, na próxima legislatura não, na próxima eleição. É uma pena que eu acho... Agora o jurista falando, tá? Eu acho que os advogados do Bolsonaro se equivocaram em subir para o Supremo Tribunal Federal. Eles poderiam ter desgastado todos os recursos, chegar até o nível 4 de recurso dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Se tivesse deixado lá, eu tenho certeza que o Nunes Marques daria uma liminar para ele concorrer à eleição e esperar a urna responder. Só que eles foram precipitados demais, subiram para o Supremo Tribunal Federal, que eu acho que ele tem menos chance ainda. Mas, calculando juridicamente, na minha visão jurídica, ele tem 1% de chance de reverter as outras 2 ações. Eram 3, ele reverteu 1, falta 2. Eu imagino que ele vai sair e vai disputar essa eleição com a liminar na mão. Essa liminar, ele vai desenrolar e eu acredito que o Tribunal Superior Eleitoral vai deixar isso para ir para a urna. Só que eu não acredito que ele, sem a máquina na mão, porque com a máquina ele perdeu, mas eu não acredito que ele, não tendo fatores novos e uma composição nova, consiga resolver isso. Juridicamente, eles foram precipitados em mandar para o Supremo Tribunal Federal. Tinha que ter deixado no TSE. Agora, em hipótese nenhuma, eu, Pablo Marçal, vou abrir mão desse governo, porque eu preciso de um governo histórico, porque o Brasil só vai mudar se São Paulo mudar. São Paulo é a maior complexidade. O segundo lugar mais complexo do Brasil, Rio de Janeiro. Nós precisamos mostrar para o Rio de Janeiro que a solução de São Paulo vai caber lá, porque o Rio de Janeiro perdeu o rumo. Inclusive, faço um apelo para todo mundo que gosta de mim, inclusive eu recebi uma pesquisa hoje, passei mal, quero agradecer e mandar um beijo pro povo do Rio de Janeiro. Na pesquisa espontânea aparece o nome do Pablo Marçal para prefeito do Rio de Janeiro. O Sabará me mandou essa hoje, eu adorei ver essa pesquisa. Apareci na espontânea, tem gente imaginando que eu estou concorrendo para prefeito do Rio de Janeiro, para vocês terem noção. Então, assim, não esperem por mim em 2026, eu vou estar na missão aqui em São Paulo, e essa missão ela vai ser feita, de fato, um governo histórico, um governo austero, um governo higiênico, um governo que, de fato, vai devolver benefício para o povo, e aí nós vamos voltar a respirar e falar assim, o Brasil tem jeito, porque no lugar mais complexo da América Latina e do Hemisfério Sul, né, teve jeito, então o Brasil agora vai decolar. E aí eu vou provar para todo mundo, e aí esperem por mim. Não sei na vez de quem que vai estar, se vai ser na vez do Bolsonaro, se vai ser na vez do Tarcísio, se vai ser na vez... O do Nicolas é 2034. A gente, de direita, a gente tem que ter uma alegria do nosso coração e ter uns 40 nomes bons, populares, como Nicolas, como Bolsonaro,
Eu sou um neném ainda, né, que eu ainda não exerci nenhum dia de cargo público, apesar de ter sido eleito a deputado federal. Eu tive meu dia de deputado lá no Conselho de Ética, vendo logo o Bolis inocentando o Janones, que agora a PF não deixou passar. Graças a Deus, parabéns à Polícia Federal. Então, eu acredito de verdade que a direita tem que parar com ciúme. Eu vejo que tem um desespero, um ciúme. Ô capitão, ciúme de macho, logo você, capitão, para com isso. Eu estou aqui para te servir. A gente não precisa rachar a direita. Dá um sossega-leão no Silas Malafaia aí. Ele tinha que estar gravando vídeo contra o Moraes. Ele esqueceu do Moraes e está falando de mim todo dia. Virou Netflix, virou Marçal Flix o Instagram do Silas. Tudo porque vaidade. Relaxa, Silas. Eu vou vencer aqui. Não enche o saco aqui, não. Tá bom? Agora, o candidato, vou insistir nesse tema. Se nenhuma dessas previsões se confirmar, se o senhor não for eleito prefeito, Bolsonaro continuar inelegível em 2026. Aí, voltando à pergunta, aí o senhor se apresentaria como um possível presidenciável? Todo respeito. Não existe possibilidade de eu não vencer essa eleição aqui, irmão. No dia 6 de outubro, 20h30, você me faz essa pergunta de novo. Eu te passo meu WhatsApp e você chega mutando. Combinado. Eu tenho uma pergunta um pouco mais delicada, mas antes eu queria uma pergunta bem objetiva. Você mencionou Rio de Janeiro aí, meu saudoso Rio de Janeiro e destruído Rio de Janeiro. E mencionou o Silas Malafaia, que está muito próximo do Bolsonaro na questão toda do Alexandre de Moraes, mas quando o assunto é Rio, ele não tem defendido o Ramagem. Ele parece que aceitou já que é o Duda Paz mesmo que temos. O que você acha disso? Ele recebeu, não sei se foi ele ou foi outra Assembleia de Deus, mas eu ouvi a notícia que uma Assembleia de Deus recebeu R$1 milhão do Paz, né? E com R$1 milhão tem que ficar calado mesmo. Eu comecei a campanha hoje, eu acho que eu vou tirar um dia para ir lá ajudar a levar o Ramagem para o segundo turno e a gente virar essa eleição lá. Todo mundo tem me perguntado de São Paulo, quem que você quer disputar no segundo turno? Eu quero disputar com o Paz, junto com o Ramagem, que aqui em São Paulo não tem margem para segundo turno. Eu vou ajudar o Ramagem. Quem é do Rio de Janeiro já ouça o meu recado. Vai por mim. Fraldas devem ser trocados pelos mesmos motivos. Essa de Queiroz mandou esse recado para você. Tire o Paz daí. Tire a paz do Paz. Porque o Rio de Janeiro só tem a desandar se você não der esse recado. Coloca o homem aí que é polícia. Coloca o homem aí que, de fato, pode alterar completamente o rumo dessa cidade. E eu vou declarar aqui publicamente o meu apoio ao Ramagem, já que o Silas... ele não participa de eleição no primeiro turno, só atrapalhando, né, irmão? Para atrapalhar, você participa, né? Mas para ajudar, eu acho que ele não tem coragem. Ele não é o homem que tem essa intrepidez toda para assumir a postura de ajudar o Ramagem, que é o candidato do Bolsonaro, que inclusive está lá rejeitado e jogado. Eu estou com você, Ramagem. Aqui publicamente começa a campanha Marçal para Ramagem aí no Rio de Janeiro. E agora a pergunta é um pouco mais delicada, candidato. Muita gente encara o discurso que você tem feito como música para os ouvidos, né? De uma pessoa com bom senso, conservadora, que está cansada dos comunistas, dos esquemas, do centrão fisiológico e companhia. Mas muita gente tem um receio, né? Que tudo isso é mais assim oratória ou famoso conversinha. Quando teve o episódio da cadeirada, muita gente acha que a sua reação foi exagerada, foi, digamos, teatral. Saiu um corpo de delito do ML, que eu acho que corpo de delito não pega, enfim, nenhum tipo de coisa mais profunda, mas não atestando a lesão que você alega ter sofrido. A pergunta é, primeiro, dá a oportunidade de se defender dessa acusação, né, se houve ou não realmente a costela quebrada, coisa assim, e se você se arrepende ou não de uma reação talvez exagerada nesse episódio, que não ajuda justamente num ponto fraco para muito conservador. Você é real nessas defesas todas ou está falando aquilo que a gente quer ouvir? Cara, primeira parte da sua pergunta, sendo bem direto, isso não é um discurso de hoje, né? Eu estudo marxismo cultural tem mais de 15 anos. E dos meus 62 livros, acho que 64 agora na Bienal do Livro são mais 2, eu tenho um livro já publicado há quase 8 anos, talvez, chamado A Destruição do Marxismo Cultural. Então, assim, se você quer combater meu discurso, é só pegar um livro que eu assinei há 8 anos atrás. E acabou a conversa. O livro tá lá. 8 não, deixa eu ver. 2024, 6 anos. 6 anos atrás eu lancei esse livro. E ali é a prova que não é o discurso de hoje. Em 2016, eu estava lá empolgado. Eu estava em caminhão de som em 2014 para derrubar Dilma Rousseff.
Eu sou evangélico, eu me converti com 9 anos de idade, eu estudei teologia. Você acha que um cara que estudou teologia, é crente, vai apoiar PT e companhia? Eu sou um cara do empreendedorismo, eu sei que o empreendedorismo liberta. Eu sou um cara de inteligência emocional, eu sei que os caras usam todas as ferramentas de PNL para aprisionamento do povo. Cara, o azar do PT é como um cara que aposentou esses desgraçados. Então, assim, sobre o acontecimento da cadeira, eu confesso com todas as palavras, eu sou um cara que já fez 7 maratonas, 11 triatlos, 1 Ironman, Ultraman. Ultraman eu percorri uma distância de 452 quilômetros e 35 horas e 17 minutos. Amigo, com aquela cadeirada eu conseguiria ir correndo para o hospital. Eu fui entrar na escolta e aí as pessoas, o meu advogado e os seguranças, cara, e se você tiver tido uma perfuração aí de pulmão, não é melhor você ir na ambulância? Eu falei, não precisa. E eu ainda brinquei com eles. Falei, eu consigo ir correndo para o hospital. Onde está o hospital? E os caras, vai na ambulância. Eu achei, assim, patético. Até a pessoa que acabou postando tomou um cascudo aqui. Aquela cena de mostrar o interior da ambulância. Quando eu vi aquilo, eu mesmo fiquei arrasado. Agora, eu tô com a radiografia, o próprio sírio-libanês postou que teve trauma nessa mão, na base desse dedo onde eu defendi. Tá bem aqui, ó. Aqui não tem nada, aqui tá normal. Agora aqui, ó, aqui tá com a tala, aqui tem uma tala. Isso aqui, cara, foi onde eu defendi a pancada. A segunda vez que ele arremessa, pega. Vamos ver aqui. Abre aqui para mim, só para mostrar o roxo aqui. Deixa eu ver se tem esse. Vamos ver aqui. Vamos abrir aqui, porque tem gente com ciúme de facada, agora tá com ciúme de cadeirada. Vou abrir aqui para você ver o 6º arco costal, que chama. Baixa só a tela aqui um pouquinho. Aqui, ó, tem uma manchinha aqui, ó, nesse lugar, não sei se vocês conseguem ver, ó. Uma pequena mancha aqui nesse lugar, lá no sírio-libanês. Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês, ó. O 6º arco plantar, ele deu uma fissura, não chegou a quebrar a costela, mas foi uma fissura no 6º arco plantar. Dá para ver a pequena mancha? Vocês estão assistindo aí no Bradock? Dá para ver. Essa pequena mancha, só de encostar, ela vai recuperar de 4 a 6 semanas. Então, assim, eu entendo as pessoas ficarem loucas e eu falo abertamente, eu consigo correr com isso aqui, eu sou um cara resistente. Agora, tudo vira notícia, né, cara? Eu entendi como que faz para pautar a imprensa. Eu não pago mesada para jornalista, eu preciso de ficar toda hora mandando e desmandando, um monte de conversa, criando um monte de situação, é duro, e eu falo abertamente, não tem medo. Ajuda a fechar aqui, por favor, por causa da minha mão. Então, o que eu quero falar para você é o seguinte, não foi nem um teatro, eu acho que se não tivesse nem meu carro, eu conseguiria ir correndo, eu sou um cara, numa prova com meu tendão inflamado, isso para mim não é novidade, não. Agora, sendo bem verdadeiro, eu provoquei o Datena para mostrar que ele é um imbecil, que ele é um cara que é um tirano. E ele mostrou que é fraco das ideias, porque o cara que é fraco das ideias, ele parte para agressão. E, de novo, lamento profundamente, Bolsonaro, você relativizar isso, porque você provocou mais gente que eu. Então, hoje, com as suas próprias palavras, você mereceu a facada? Com as suas próprias palavras, o Donald Trump mereceu levar uma bala de fuzil no pé do ouvido? Nunca apoie a agressão. Se você é fraco, na discussão, desça do jogo. Não continue o jogo. De fato, eu poderia ter tomado aquela cadeira daquele jabuti, eu poderia ter avançado nele, eu poderia ter pegado a cadeira e jogado ele no chão, eu poderia ter feito um monte de coisa. Mas eu quis mostrar para o povo que eu sou uma oferta, nunca escondi isso e nem vou esconder. Agora, você tem que saber o que aconteceu em Brasilândia hoje. Todo mundo erguendo cadeira. Aquilo entrou na cabeça de todo mundo. Então, se for para defender esse povo, eu tiver que tomar 10 cadeiradas dessa toda semana, pode mandar a cadeira que eu tô dentro. Eu não vou arregar para nada, não afino para absolutamente nada. E, Datena, obrigado pela cadeirada, porque eu recebi uma carta da equipe do Donald Trump. Depois pega essa carta e vou mandar para a imprensa que eles vão ficar loucos. Eu recebi uma carta do Donald Trump, nós saímos dos 48 principais jornais do mundo, The Washington Post, The Sun, El País, o San Salvador, saiu no The New York Times, saiu na China, na Rússia, saiu em tudo. E aí a equipe do Donald Trump acabou vendo e me mandou uma carta
me solidarizando com a cadeirada. Ela não é tão importante como uma facada e nem tão importante como uma bala de fuzil. Acho que é proporcional ao cargo de cada um, né? Só que a relativização dessa coisa, para mim, hoje me pegou de surpresa. Tá muito estranha essa eleição. Hoje, alguns jornalistas, turma, começaram a me amar. Gente que é esquerdista. Aí eu chamei no canto, mas que você tá rindo para mim? O que tem de errado? Ah, sua postura tá diferente, mas ver o Silas te atacando me incomoda. Aí o outro que não gosta de jeito nenhum, eu sou o primeiro cara de direita que tá conseguindo o voto do Lula. Não sei se vocês sabem disso. Dá uma olhada aí nas pesquisas aí. Eu sou o primeiro cara que tá conseguindo o voto da esquerda. Aí você fala, mas por quê? Porque os caras tá vendo o Bolsonaro se levantar contra mim. Ou seja, que confusão que é essa, cara? Que confusão que tá essa eleição de São Paulo. Eu não estava preparado para ver e nem viver essa eleição. Eu tô chocado. E vai ser no primeiro turno. E o número é 28. Põe ele na sua cabeça aí. Não achei nada de delicada a pergunta. Foi boa a pergunta. Valeu. Pablo Marçal, eu volto para a questão do crime, que ela me incomoda muito. Eu venho de área carente, eu fui criado no pé do Morro do Estado, lá em Niterói, cidade berço do Partido Comunista aqui no Brasil. Então, uma das maneiras eficazes de combater o crime é você fechar a fábrica de criminosos. Né? Você tem que sair de peito aberto, como você bem falou, para combater crime, que isso não vai resolver, você não vai conseguir. Mas fechar a fábrica de criminosos com um projeto para a juventude, para a criança, o prefeito tem a obrigação de fazer. Qual é o seu projeto, quais são as suas ideias para essa área? Concretas, objetivas. Para fechar a fábrica do crime, a gente precisa de colocar um esporte olímpico na escola, isso vai moldar o caráter dessas crianças. Esportista dificilmente envereda para esse caminho. Segundo, ensinar empresarização, desde pequeno, para a pessoa ter um sonho em ter um negócio. De novo, o povo com o CNPJ. Em terceiro lugar, as profissões do futuro. Em quarto lugar, tecnologias. E em quinto lugar, educação financeira. Para fechar a fábrica do crime, esse é o pacote. Essa é a forma de tratar o crime na causa. Segunda coisa para diminuir o crime de forma drástica, produção de novos empregos. 2 milhões de novos empregos. Empregos que são limpos. Quando eu digo limpo, não é de indústria que vai sujar a cidade. É empregos de tecnologia. E a gente conseguir fazer esse berço, né, de serviço digital, de serviço tecnológico na cidade de São Paulo. Quanto maior a demanda de emprego, menor é a criminalidade. Isso é uma conta absurda. Agora, para combater a criminalidade, numa cidade de 12 milhões de pessoas, não tem como combater sem tecnologia. Então, o pacote anticrime, para de fato resolver o problema da cidade, nós vamos aumentar a operação delegado. E vai começar com a máxima capacidade do que a gente tiver no caixa, que a preocupação número 1 hoje da cidade de São Paulo é a criminalidade. Aumentar as câmeras que são inteligentes, né, para detectar o crime, vai ter uma análise preditiva, onde você vê onde tem a mancha. Por exemplo, o distrito de Pinheiros é o mais violento da cidade de São Paulo, são 96 distritos. Nós vamos começar nesse distrito e nós vamos dar um recado, certeza de punição e saber que nós estamos vigiando. Se a população marginalizada sabe que está sendo vigiado e que vai ser detectado todos os casos e que a gente tem certeza que vai punir, uma coisa que eu aprendi lá em El Salvador, porque que lá era o lugar mais perigoso do mundo. Porque a cada crime cometido, o criminoso tinha 3% de chance de ser punido. Hoje ele tem 99% de chance de ser punido. Ou seja, olha que loucura. A certeza da punição inibe o bandido. Eu fiquei 5 anos estudando direito e muitas teorias. Eu fiquei 5 anos para aprender isso no direito penal, sendo que uma conversa que eu sentei com o ministro da Justiça, o Gustavo, lá de El Salvador, ele me deu uma aula. Ou seja, se eu tenho 3% de chance de ser punido, então eu vou praticar 30 vezes esse crime, que ainda não dá 100%. O que eles aprenderam? Vamos dar certeza que esse cara vai ser punido. Ah, meu amigo, quando é 99% de chance de certeza, você não vai correr aquele 1% de êxito. Então, com tecnologia, com oferta de emprego, novos empregos, inclusive nas periferias, isso vai modificar completamente a planta da cidade. A insegurança pública vai ser coisa do passado aqui em São Paulo. Consta. Bom, acho que é a última, né, pelo tempo aí. Candidato, eu queria falar sobre educação. Eu acho que a educação tinha que ser muito mais municipal do que a centralização em Brasília, no MEC.
Queria a sua opinião, você já mencionou aí até livro para combater o marxismo cultural. Isso é uma praga, doutrinação ideológica, essa coisa de todes que até na Secretaria do Nunes tem hoje, né? Como é que você pretende combater isso? Qual a sua opinião sobre essas escolas cívico-militares? Qual é o caminho para recuperar o aprendizado, o ensino objetivo e que vai preparar os jovens para a vida? Vou repetir mais uma vez os 5 itens que eu acho que vai fazer total diferença, que é a questão do esporte para moldar o caráter, educação financeira, porque na Europa 70% dos europeus investem na bolsa, nos Estados Unidos 55% investe, no Brasil 2,8%, ou seja, faltou educação financeira. E o milagre que eu quero para o Brasil é cumprir uma palavra do presidente Lula. Ele falou assim, se as pessoas ganharem mais de 4 mil, elas deixam de votar em nós. Então eu quero que todo mundo em São Paulo ganhe mais que 4 mil para a gente acabar com o PT para sempre. O PT já está acabando por si só, porque não tem ninguém para assumir esse handover do presidente Lula. Eu entrei nessa eleição para dar um tapa no bastão, para não cair na mão do Boulos. Eu vou fazer de tudo para bater esse bastão que vai bater. Ele vai tentar passar por Tachad. Eu vim aqui foi para isso, tá, Constantino? Você nunca vai esquecer da minha atuação na política. Eu não quero ser o herói da direita, mas eu quero ser o cara que ficou conhecido como, estrategicamente, o cara que desossou o PT e acabou com essa organização. Para não tomar mais um processo dos centenas que eu estou tomando, eu vou trabalhar. Quando tiver capim e inchada, eu vou continuar falando o que eu penso. Isso é uma quadrilha. Eles roubaram 1 trilhão aqui desse país e nós vamos acabar com esse povo. Esse PT precisa ser frenado. Esse pessoal que é uma organização intercontinental, que é pior que o PT, tá? O PT ficou tranquilo perto deles. Eles são uma organização intercontinental. A gente precisa combater esses caras. Esses caras são perigosos. Muito perigosos. Então, assim, a educação tem uma parte que é inovadora, Constantino, é a educação continuada dentro das empresas, que é o braço de ensino. Pensa num portal, onde todas as empresas vão ter esse portal, e é para 3 públicos, para os funcionários, para os parentes dos funcionários dessas empresas. É interessante, né? Claro que um no nível andragógico, outro no nível pedagógico, na escola é pedagogia, e no nível empresarial é andragógico. Explico, pedagogia, peda é criança, gogia é ensino. Ou seja, pedagogia é ensino para criança, e andragogia, andra é de adulto, a raiz etimológica da palavra. Então, imagina as empresas com esse ensino continuado, onde não vai escapar ninguém do treinamento, da qualificação. Você imagina vamos liberar a partir de 2025 aquele giro de quadra no trânsito. Aonde que tem que mexer com isso? Tem que ensinar lá na base, tem que ensinar nas empresas. Você imagina lá no nome da pessoa, mostrando os treinamentos assim, ó, pra você, educação financeira, educação de trânsito, educação daquilo. Temos que treinar o povo. Uma das coisas mais poderosas do ensino que a gente vai ter nas 2 pontas, tanto empresa quanto escola, é a questão socioemocional. O cara que tem educação socioemocional, ele não mata os outros. Eu, por exemplo, como eu sou um cara bem treinado em inteligência emocional, eu de verdade, tá? Eu não fiquei ofendido com o Datena. Não foi porque eu provoquei a fraqueza mental dele, mas é porque, de fato, eu não fico ofendido com nada que ninguém faça. Eu vou dormir agora, não tem mais nenhum problema com o Bolsonaro. Zero. Ele hoje caiu no canto do Silas e entra nessa bobeira, no meu coração tá do mesmo jeito. E eu ainda ponho um efeito suspensivo, ele fala de todo mundo no período eleitoral, para mim vai ser jogado num triturador e depois vai todo mundo pedir desculpa e me ligar. No dia que eu assumi a liderança da pesquisa aqui em São Paulo, todo mundo começou a me ligar. Eu entendi que você não vale nada até você valer alguma coisa. Depois disso, acabou o processo eleitoral, continua em paz, levanta a bandeira branca e vamos embora. Agora, educação continuada, numa ponta das empresas, né, usando as ONGs, usando mutirões para fazer isso. A gente tem que fazer oficinas nas comunidades. Nós vamos atingir de todas as formas, com oficina, mutirões, os braços de ensino da empresa, a revolução da educação na escola municipal. Eu acredito de verdade que... Você falou de pedagogia, candidato. Você falou de pedagogia, hoje é aniversário do maldito patrono da educação no Brasil, seria aniversário do comunista Paulo Freire. Então faz o contrário do que esse traste levou para as escolas, o marxismo, luta de classes, oprimido e opressor, que já está de bom tamanho. Posso te falar uma coisa, pelo que você acabou de falar? Até o Xi Jinping da China falou que a maior imbecilidade da esquerda mundial foi essa questão de lutar pelas classes como o marxismo fez. Até ele reconheceu. Por isso que estão se tornando uma grande nação.
Uma nação, é claro que não é democracia, mas o que adianta viver numa democracia que é ditadura? Deixa isso para depois da eleição, você conta comigo aí, tá bom? Faz o M28 e vamos embora. Obrigado aí pelo momento. Estou gravando aqui uns vídeos. Eu quero pedir para todo mundo, se vocês me permitirem aqui, que está assistindo até agora, vou falar por uma única vez e quero pedir sua ajuda. Não tenho recurso pessoal meu, eu fiz uma promessa de não colocar nenhum recurso meu nessa campanha, por conta de perseguição por abuso de poder econômico. Não tenho nenhum real de dinheiro público, eu queria pedir para todos que estão aqui, se vocês gentilmente aí da Bradock puder colocar só uma vez aí nos comentários, na fixação, o Pix da campanha, não pode doar de empresa, tem que doar do CPF, 56.336.422 mil de ré, né, que é 0001-97. Vou repetir. 56.336.422 mil de ré, 97. Se vocês puderem colocar aí por uma única vez, gentilmente, eu agradeço. E na próxima vez que eu vier, eu ajudo a fazer pitch aí para vocês ganharem mais doação também. Essa audiência aí que a gente trouxe também, muito bom estar aqui com vocês, obrigado por vocês me ouvirem. Quem não conseguiu pegar o número, manda munição para nós, que a gente está no campo de batalha com as metralhadoras sem bala, só para vocês saberem, tá sem bala. Para vencer essa eleição precisa de munição, a gente precisa de dar tiro e tá sem munição nenhuma, e você tá me assistindo aqui, pode tacar uma caixa de munição aí de cima desse avião e mandar aqui no meio da trincheira. E se você não mandar também ou perder a eleição, você vai lembrar de uma coisa, a culpa foi sua. Porque eu remei até acabar a eleição, nós vamos levando tiro, porrada e bomba. Um beijo no coração, que Deus nos abençoe e que nos livre desse tanto de confusão com gente que acredita nas mesmas coisas que nós. Valeu, turma, continue aí, eu sou um cara que apoia o que vocês estão fazendo, gosto demais dessa liberdade que vocês têm de falar, e pra cima que o Brasil é nosso, e os comunistas que se virem para caçar outra nação, que essa aqui já está dominada.